Shalom, igreja. Quem está aí preparado para ser edificado essa noite? Nervosismo está grande, mas quando a administração já não entra mais é porque o Espírito Santo quer usar, né? É cristocidência ou não, mas faz exatamente um ano que eu ministrei. O ano passado foi dia 8 de setembro e agora 14 de setembro. Demorei, né? Vamos lá. Eu quero ler para vocês em Salmos 128, do 1 e o 2, que fala assim: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, e será feliz, e tudo dará certo para você. Amém? O tema da minha ministração hoje é Renascendo para o Sucesso. Tem a ver com o nome da minha célula, que chama Renascer. Eu já englobei uma coisa na outra. E Jesus, ele falou sobre a definição do sucesso na Bíblia. Em João 17:4, ele fala assim: eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Então Jesus, ele revelou, desde lá de Gênesis, o sucesso da nossa vida. Basta a gente acessar esse sucesso. E eu quero falar um pouco para vocês sobre como você acessar esse sucesso. Através do meu testemunho, da minha vida, como é que eu cheguei aqui hoje. Paulo também falou bastante sobre o sucesso, só que ele falou em outras palavras. Paulo falou assim, em 2 Timóteo 4:7. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Muitas pessoas medem o sucesso como riquezas, como fama, como qualquer outra coisa que não englobe a sua vida espiritual, né, na sua vida com Deus. Acha que, não, chegar até Deus é muito difícil, o caminho é árduo, é difícil. É difícil. E eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha vida, como eu cheguei até aqui. Eu falei que eu não ia chorar. Vamos lá. Eu casei muito nova, eu tinha apenas 19 anos de idade. Sem experiência, imatura de tudo, longe dos pais, porque eu morava em São Paulo. E já conhecia Jesus, que eu tinha aceitado Jesus com 17 anos. E conheci meu marido na balada, porque era um pezinho no mundo, um pezinho na igreja. Dá errado isso, viu, gente? Dá errado. E aí, eu conheci ele no mundo e, enfim, fiquei com ele, namoramos 6 meses, ele pediu para me casar, vamos casar, tal. E depois de 1 ano junto, eu descobri que ele era usuário de droga. Porque para mim, eu nunca tive convívio com uma pessoa que usava droga. Para mim era bebida. Era bebida, porque o meu pai era alcoólatra, então para mim tudo era bebida. Né? Só que ele nunca foi de sumir, sempre ficava comigo, tudo certinho. Então eu achava que não era nada. Descobri. Só que daí eu falei, não, eu não vou desistir, né? Eu vou lutar por isso, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar por ele, eu vou ajudar com as minhas forças. O erro. E aí eu engravidei do meu primeiro filho, o Edgar, com 1 ano de casamento. Aí quando ele tinha 4 meses de vida, meu primeiro susto, meu marido simplesmente sumiu no mundo, sumiu. E eu fiquei ligando para a polícia, para bombeiro e para tudo que você possa imaginar. E aí ele chegou com a maior cara lavada, ai, me perdoa, eu usei droga e não consegui voltar, com medo de você brigar comigo. Eu falei, amém. E é só que assim, foi um susto, mas eu gostei de ele ter voltado. Ele falou, nunca mais faço isso. E isso se repetiu por 14 anos na minha vida. Todos os dias praticamente, uma vez por semana, uma vez por mês. Quem é que já passou pelo encontro com Deus? Ele passou 2 vezes. Passou 2 vezes por encontro com Deus. A gente mudou de cidade 2 vezes. Ia para São Paulo, ia para Caraguá. Ia para São Paulo, para ver se ele mudava. Tentou passar por clínica de recuperação. Tudo que você possa imaginar, eu fiz para ajudar. Só que, antes de chegar na DAC, eu já era de igreja em célula, e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, você casou pro resto da vida, sabe o que você pode fazer agora? Ora, só continua orando. Deus é o Deus do impossível, Ele vai fazer todas as coisas, e eu crio nisso, eu creio que Deus é o Deus do impossível, só que quando a pessoa quer, e eu demorei para entender isso, foram 14 anos, cheguei na DAC, toda machucada, religiosa, ferida, e aí me apresentaram esse Jesus lindo, o evangelho verdadeiro. O evangelho que não te esconde nada, te fala a verdade, doa que doer. E as pessoas chegavam em mim, né? Depois de 1 ano, né? Eu cheguei em 2018,
Demorei 1 ano, já virei líder de célula, com meu casamento destruído. Então isso não é desculpa para quem quer ser líder de célula, porque era todo dia, era uma briga. Ele não era só usuário de droga, de usar droga, ele quebrava as coisas dentro de casa. Ele não era de bater, de dar soco, mas puxava meu braço, me empurrava. Gente, isso é uma agressão. Fora agressão psicológica, de xingamentos e tudo mais. É uma agressão. Só que eu camuflava isso. Eu falava assim, não, isso é dele. Sabe o que eu achava? Ele foi traumatizado. Os pais dele não deram atenção. O pai também era usuário de droga. A mãe, não. Isso daí não é dele. Eu vou orar para Deus tirar isso dele. E eu passei o quê? Orando para Deus tirar esse trauma dele. Só que eu também estava cheia de traumas. Eu cheguei na igreja cheia de traumas. E eu fui curada. Então assim, um trauma, eu não preciso carregar um trauma de família. Eu posso ser curada. Eu não preciso me fazer de vítima, falando assim, eu uso droga, eu bebo, porque o meu pai fez isso comigo. E era a desculpa que ele usava. Eu uso droga porque meu pai me abandonou quando eu tinha 13 anos. Eu uso droga porque minha mãe me teve bêbada. Ele foi criado praticamente em bar. Tudo bem, mas se eu for olhar a minha história, eu já contei a minha história aqui ano passado. Meu pai era alcoólatra. Minha mãe criou 5 filhos sozinha, num cômodo. A gente foi criada na rua, largado. E nem por isso, e eu olhava, e eu nunca usei droga na vida. Minha mãe já usou, meu pai já usou, meu irmão já usou. E eu tinha pavor, eu falava, eu não vou ser assim. Eu não vou. Então assim, eu quebrei uma maldição na minha vida. Porém, eu me vi num casamento igual da minha mãe. Porque meu pai era alcoólatra, e minha mãe se separou dele por conta disso. E hoje eu consigo ver que foi uma maldição na minha vida, que maldições elas perseguem se você não quebrar. E aí aconteceu. E faz exatamente 2 meses que eu tomei uma decisão na minha vida. Demorei. E a pastora conversava comigo, né, a Super Rose, a Super Lilian. O que você está fazendo nisso ainda? Não, porque Deus quer eu ali. Que Deus quer que eu continue orando. Só que era um relacionamento, gente, não me entenda mal, mas eu sou a favor do casamento, tá? Eu sou muito a favor, eu não dou conselho para ninguém se separar. Não vem falar comigo que é separar do marido e falar, não, vai lá e se resolva. Mas o meu caso era abusivo. E eu demorei para enxergar que era um caso abusivo. Ele já chegou a me trancar num quarto e ficar ali, debatendo comigo, enfiando o dedo na minha cara. E isso você é isso, você é aquilo. E eu morrendo de medo, já pegou faca para mim. Já fez horrores. Então, era um relacionamento abusivo. Só que eu falava assim, não, ele foi criado na igreja. Ele foi batizado com 15 anos. Não, ele vai virar um pastor, eu creio. Deus tem promessa na vida dele, Deus vai restaurar. Deus vai fazer alguma coisa. Não, Deus, eu estou sendo líder de célula, estou cuidando de vidas. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu aprendi a cuidar de vidas, Deus cuidou de mim. E foram 4 anos, tem 4 anos que eu estou fazendo, 3 anos que eu estou fazendo célula. Faz 3 anos, mês que vem. E aí começou a despertar em mim. Não, isso não é legal. Isso não vem de Deus. Porque um homem, ele tem que tratar a sua esposa como Jesus tratou a igreja, como Jesus ama a igreja. E eu não via isso. Mas ele vinha com aquela, desculpinha, aquela lábia. Mas eu te amo, você é o amor da minha vida. Eu falava, não, tá vendo? Ele me ama. Não é certo, eu vou continuar. E Deus não quer isso para nossas vidas. E eu vi que eu não tinha mais saída. Eu falava que ia embora, ele não deixava. Não, você vai ficar aqui. E me ameaçava. Eu falava, não, eu preciso sair daqui. E ele me ameaçava. E aí teve um dia que eu, orando, uma oração assim com Deus, que eu falei, Deus, quebra esse ciclo na minha vida. Eu não quero mais. Porque quando eu falava com Deus, para Deus fazer algo no meu casamento, ele falava assim, filho, eu não posso tomar atitude por você. Senão eu vou anular tudo aquilo que eu fiz na cruz. Você tem um livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Só que na hora que você decidir se posicionar diante disso, eu tomo uma decisão junto com você. E aí eu orei. Falei, Deus, então me dá a coragem que eu estou precisando. Quebra esse ciclo na minha vida. E que na hora que eu sair daqui, que o Senhor não deixe ele relar num fio de cabelo meu e que eu vá e ele me esqueça. Gente, foi dessa forma. Eu saí de um culto, daqui de domingo, fui para casa. E ele chegou louco, como eu sempre chegava. Eu estava até acostumada. Eu estava acostumada a andar sozinha, acostumada a andar com as crianças sozinha, sempre eu sozinha com as crianças. Acostumada. Eu me acostumei a uma vida que não é... Que o casamento é andar junto. O casamento é estar os dois ali. A criança está doente, vamos os 2 no hospital. A criança, vamos 2. Não, era eu e Deus e eu. Deus e eu e as crianças. E aí, fora isso também, ele não ajudava em casa mais. Ele, até um período do tempo, ele era o provedor. Depois, eu passei a ser o provedor. Eu que pagava o aluguel, eu que colocava comida, água e luz.
era Deus que me sustentava. Não sei nem como o meu salário conseguia fazer tudo isso, mas Deus me dava isso. Então já imagina, já tinha um problema com a droga, já tinha um problema com a mulher que não respeitava, e aí depois parou de ser o provedor. Então Deus foi mostrando todas as áreas que não era uma pessoa para mim. Só que daí eu olhava e falava, Deus, eu tenho 2 filhos, como é que eu vou fazer para criar essas 2 crianças? E Deus falava, eu estou contigo, é eu que vou te ajudar, eu que vou te sustentar. E num dia eu cheguei na minha casa, ele chegou louco, do nada. Eu senti que foi um chega de Deus. Senti não, tenho certeza. Querendo quebrar a casa inteira. Minha casa já nem tinha mais porta de nada. E aí, naquele dia, o meu filho já está grande. Então, ele foi para cima. Porque ele foi defender a mãe. E aí, ele foi para cima do meu filho. E naquele dia, eu falei assim, chega. E eu senti que foi um chega de Deus na minha vida. Foi assim, como se eu tivesse tomado um balde de água, assim, naquele momento. Acabou tudo. Acho que tinha um fiozinho segurando, aquele fiozinho fez assim. E eu falei, não, meus filhos não precisam passar por isso. Até quando mais eu vou deixar os meus filhos ser traumatizados por uma atitudes minhas? Meu filho já está com 12 anos. Já está com traumas. Só que eu creio. E eu estou ajudando ele, através de Deus, a ser curado disso. Ele ainda vai passar pelo encontro. Ele tem muitas coisas para ser curado na vida dele. Só que a minha filhinha, ela ficava desesperada. Ela se tremia todinha. Ela falava, mamãe, vamos embora. E eu falava, filha, nós vamos. Um dia nós vamos. E eu consegui. Depois de 2 meses que a gente está separado. Foi muito de Deus, gente. Quando Deus está num negócio, você pode ter certeza que Ele vai até o fim com você. Quando você se posiciona, quando você fala, Deus, faz por mim, Ele faz. E eu saí da minha casa, não tinha para onde ir. E aí a amiga minha mandou mensagem para mim, ela falou, tem uma casa para você morar. Só que eu tinha acabado de pagar meu aluguel. Eu falava, nossa, mas como é que eu vou pagar o teu aluguel? Ela fez um grupo. E ela fez esse grupo e ela arrecadou dinheiro. E ela me deu o dinheiro. Eu falei, foi coisa assim de 1 hora. Ela arrecadou, ela me deu, vai viver feliz. Eu não pensei 2 vezes. Só que a casa estava pintando, então eu tinha que esperar 1 semana. Foi a pior semana da minha vida. Porque ele, todos os dias, queria me agredir. Ah, você vai embora? E quebrava mais uma coisa. Ah, você vai embora? E pensa. Fui fazer célula, no dia de célula. Eu saí da minha casa assim, tremendo. Não sei, falei, Deus, me usa para fazer célula hoje, que eu não sei nem como eu vou fazer célula hoje. Eu estou em pânico com o que eu estou vivendo. E eu fiz a melhor célula da minha vida. E tem sido assim. Nesses 3 anos, todas as vezes que as coisas pioravam, Deus fazia algo novo na minha vida. Só que as coisas só não iam mais porque eu não permitia. Porque eu estava me permitindo viver algo que Deus já não queria mais. Porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele é cuidado. E eu não tinha isso na minha casa. Não tinha. Aí você fala, nossa, você era líder. Você virou supervisora. Sim. É Deus na minha vida. Porque se for olhar as circunstâncias, você fala, como? E aí está o sucesso de você renascer em Cristo. O sucesso de você ficar com Jesus é você não desistir. Porque é muito fácil você dar desculpa para Deus. Ah, Deus, você não sabe como que é a minha vida. Você não sabe do meu passado. Você não sabe da minha criação. Eu podia dar todas as desculpas que você possa imaginar para Deus. Falar, Deus, não tenho condições de ser líder. Olha a minha casa, olha a minha vida. Eu não culpo a minha mãe de nada que ela fez, porque ela foi muito guerreira, ela criou a gente. Só que ela não teve uma direção de Deus. Ela não tinha Jesus na vida dela, nunca me apresentou Jesus. Então as palavras eram muito pesadas. Ela lançava palavras de maldição, né? Ah, você é igual a sua tia. E minha tia era uma tia da vida. Então assim, eu creio que Deus, com todo o cuidado dele, Ele me tirou daqui de Caraguá com 17 anos. Fui morar em São Paulo. Morei 12 anos, foi lá que eu conheci meu marido, meu ex-marido. Eu morei 12 anos lá, e foi lá que eu conheci Jesus. Eu tenho certeza que eu acho que eu tivesse continuado aqui, na época que estava, eu tinha me perdido. Aí Deus falou, não, eu tenho um propósito na sua vida. Aí você fala assim, Deus, tá, Tony, mas Deus, Ele ama a família, Deus une propósitos. Quando você se casa com alguém, Ele vai pegar você e a pessoa, Ele vai unir isso para um propósito para Ele. E eu vejo que isso também foi um propósito na minha vida. Porque eu já conhecia Jesus, mas era um pezinho no mundo, um pezinho na igreja. E esse meu desespero dele mudar, me fez ficar com
com Jesus. Eu falei, eu vou buscar, eu vou me firmar, eu vou ficar bem com Deus. Só que daí eu me apaixonei por Jesus, né? Quando aquela palavra que fala, quando você pisa no Santos dos Santos, você não sabe viver em outro lugar. E eu me apaixonei, eu falei, nada mais a me parar. Nada mais a me parar. E antes, lá em São Paulo, eu falava assim, a gente brigava, eu falava, não vou pro culto hoje não. Vou fazer o que no culto? Não vou conseguir nem prestar atenção na palavra do pastor. A gente brigava, ele falava uma palavra de maldição para mim, me xingava, eu falava, eu não vou passear hoje não, vou ficar em casa. Por muitas vezes eu fiz isso. Mas daí quando eu vim para DAC, e essa igreja me abraçou, e essa igreja cuidou de mim, e essa igreja investiu em mim, falou, eu vejo você grande, vai, não para. Nunca mais ele me parou. Era dia de culto, dia de cela, era os piores dias, porque ele me atormentava. E eu falava, eu vou estar lá. Eu vou porque eu sei que hoje vai ser abençoado esse culto. Essa luta não vai me parar. E nunca me parou. Eu não sei vocês, aonde vocês encontram forças para estar aqui hoje, para estar sendo um líder de célula. Mas eu quero que vocês saibam que a sua força, você só pode ser encontrada em Deus. O sucesso da sua vida está em Deus. É só Ele que pode fazer por você. Só que você precisa se posicionar. Ele vai tomar atitude conforme a sua atitude. Ele vai te abençoar conforme você planta isso, conforme você profetiza, conforme você fala isso. E depois que eu me separei, ele tentou vir atrás de mim, me ameaçando, e eu tive que fazer uma protetiva, encaminhei tudo certinho. Aí ele não queria ir embora de Caraguá, e eu falei com a pastora, vamos morar, ela, vamos morar. Em 1 mês e 15 dias, ele foi embora para São Paulo. Ele não mora mais aqui. E eu não dormia. Nesse 1 mês e 15 dias, ele pulava a minha janela. Ele entrava na minha casa. Era um tormento a minha vida. Um tormento mesmo. E às vezes ele nem ia em casa, mas eu já acordava desesperada. Eu olhava para a janela de medo. Só que assim, quando a gente está com Deus também, esse é um sucesso. Porque Deus não deixa ele relar num fio de cabelo meu. Não relou em nada. Ele tentava, mas não conseguia. E Deus tirou ele daqui. Eu, por muito tempo, eu sentia vergonha do meu casamento. Eu falava, que vergonha. Eu olhava assim e via os casados e falava, nossa, eu queria ser assim. Por que eu não tenho um casamento assim? Eu sentia vergonha. Só que isso não hoje em dia eu não sinto mais vergonha. Eu creio que isso é um testemunho para a minha vida. Eu creio que isso vai curar muitas mulheres, assim como eu fui curada. São marcas. Eu fui marcada por algo. Só que eu também sei que essa marca, Deus me curou. Deus tratou. E qual é a marca hoje que você está escondendo de Deus? Qual é a vergonha que você tem hoje, que você não quer falar, que você não quer testemunhar? Porque isso aqui não é sobre mim, é sobre Jesus. Eu falei, Jesus, eu não quero nada para mim. Eu só quero glorificar o Teu nome. Por onde eu for, que eu seja um testemunho vivo da Tua palavra. Que eu seja usada por Ti. Se o Senhor permite isso na minha vida, é porque tem um propósito. Então as mulheres que entrarem na minha vida, que eu cure elas. Que ontem mesmo, eu estava conversando com uma moça, e ela falou do casamento dela para mim. E ela falou, não, mas ele é o provedor, ele provê tudo, ele faz tudo. Só que ele não quer se posicionar comigo. Eu falava, tá tudo bem. Isso aí tá tudo bem. Porque o meu não fazia nada disso. Então continua. Luta, ora por isso. Mas, gente, não é só orar. Se só orar mudasse tudo, eu não estaria aqui hoje. Você tem que se posicionar. Você tem que entender quem você é em Deus, a sua identidade. Não deixar as situações, as circunstâncias me parar. Uma chuva, uma briga, nada pode te parar. Quando o seu coração estiver entregue dessa forma para Deus, você vai encontrar o sucesso da sua vida. Aí tudo ao seu redor muda. Aí você pergunta, mas o seu casamento não mudou. Não, porque ele não queria Deus. Ele não queria Deus. Eu quis Deus, ele não. E protelou por muito tempo. Talvez nem precisava ter sido 14 anos. Deus podia ter tirado isso antes, mas eu quis. Não, eu casei para sempre. Eu quero para o resto da minha vida. Eu não casei para separar. Só que Deus não. Deus falou, chega, filha, chega. Já deu. E foi isso que aconteceu na minha vida. Hoje eu posso falar tranquilamente disso. Deus, ele vai usar ruínas da sua vida para uma reconstrução de pessoas. Deus, ele vai te enraizar
Por muito tempo ele me chamava de, você está bitolada. Você está bitolada na igreja, é tudo igreja. E sua família. Tem vezes, gente, que essa fase de estar bitolada é importante. Eu criei raiz. É nessas horas que eu criei raiz, eu falei, eu quero estar na igreja, eu quero estar ali. Claro que você não pode deixar sua família de lado. Não pode, e eu nunca deixei minha família de lado. Eu sempre cuidei. Sempre fui uma esposa zelosa, que limpava a casa, que fazia comida, que cuidava, que dava atenção, que fazia de tudo. Eu fazia o prato dele, dava na mão dele. Eu era dessa forma. Eu amo servir. Então eu servia na minha casa assim, tranquilamente. Só que quando a pessoa não quer, é aquele ditado, né? Quando um não quer, dois não fazem. E hoje eu vejo que eu sou como uma pérola. Quem já viu essa história da ostra? Tem a história da ostra, acho que muita gente sabe, né? Como é que é feita a pérola. A ostra, ela tá ali fechadinha. E para ter esse processo da pérola, entra areias, entra coisas, fungos, entra muitas coisas para poder machucar a ostra. Machuca a ostra. Mas depois disso, se torna uma pérola. Se torna uma pérola linda. E hoje eu vejo que tudo que aconteceu na minha vida, os sofrimentos que eu vivi, foi para mim lapidar. Porque Deus me escolheu no meio dos meus. Deus me tirou de Caraguá, me levou para São Paulo. Morei 12 anos longe de mãe, de pai. E era uma coisa que eu nunca liguei, nunca fui apegada. Sempre, vamos, nunca fui apegada. Só que ele era uma pessoa que me destabilizava. Ninguém conseguia me estabilizar da forma que ele me estabilizava. Mas por que eu era desse jeito? Porque eu colocava ele como centro da minha vida. Porque eu colocava ele no lugar de Deus, no pilar de Deus. Eu levantava altares para ele. O altar que era para Deus, eu levantava para ele. Então, se hoje você está vivendo algo que está destabilizando a sua vida, alguém, uma situação, presta atenção. Você está colocando o foco nisso. E quando eu coloquei o foco na cruz, quando eu entendi tudo que Jesus fez por mim, se nem para ele foi fácil, que é santo, imagina para mim, né? A gente quer viver uma vida assim, maravilhosa. Quem não quer? Isso é promessa? É. Deus fala que você vai comer o melhor dessa terra. Deus fala que nem só do pão viverá o homem também, mas você vai viver o melhor dessa terra. E eu creio nisso. Eu creio que o que Deus está fazendo na minha vida hoje, eu não sei, mas eu confiei nele. Tem um propósito nisso. Daqui uns anos, se Deus quiser, eu vou estar casada de novo com um homem de Deus. Em nome de Jesus. Eu já falei, Deus, não vou errar de novo, hein, Senhor? Não deixe. Porque, gente, isso, brincando assim, mas é verdade. A gente, uma escolha errada sua, muda toda a sua vida. Porque hoje eu não estou mais com ele, mas eu tenho 2 filhos com ele. É uma ligação para o resto da vida. Só que hoje, se eu não tivesse Deus, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei, eu acho que eu não estaria numa cama depressiva, ou ele tinha feito alguma coisa com a minha vida, eu não sei. Só sei que quando a gente está com Deus, cara, é maravilhoso, é tremendo, é grandioso. E hoje eu posso testificar isso para vocês. Não deixa nada parar vocês. Não deixa a circunstância, a situação parar vocês. Vamos lá. Quando eu vim para a igreja, eu vim na intenção de mudança. Eu vim por interesse. Falei, Deus, eu estou vindo para o Senhor mudar a vida dele. Interesse puro. E muitas vezes a gente vem por isso. Aí Deus fala assim, tá bom, filha. Só que não é só isso que eu quero. Eu posso até mudar a vida dele. Eu posso, porque Deus pode todas as coisas. Só que eu quero você. E eu demorei para entender isso. Eu só olhava o meu casamento, eu olhava a minha situação. Deus falava assim, eu quero você. É você que eu quero. Dá o seu coração para mim. Dá ele por completo. E deixa que as outras coisas eu cuido. E por muitas vezes, eu saí da minha casa assim, bagunçado. Tudo bagunçado. E quando eu ia fazer célula, eu ia fazer discipulado. E as meninas olhavam para mim e falavam, como é que você consegue? Eu falava, deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Porque quando eu chegar lá, vai estar tudo resolvido. E eu chegava lá, Deus tinha resolvido a situação. Eu não passei necessidade nesses 4 anos que eu estou com Deus aqui na DAC. Porque quando eu morava em São Paulo, eu passei.
Porque ele saía, pegava todo o salário dele e usava com droga. Não era 50 reais, era o salário inteiro e usava com droga. E aí eu me via como neném pequeno, sem trabalhar. Deus, e agora? E a gente passou necessidade. Aí minha sogra que ajudava. Eu falava, Deus, eu não quero isso para minha vida. Só que o que eu fazia? Eu me ajoelhava na ponta da minha cama e chorava. Eu só chorava e falava, por que disso, Deus? Por que o Senhor não está me vendo? Mas Deus não quer que você fique chorando só. É para chorar nos pés dele? É. Chora nos pés de Jesus. Mas esse luto, ele tem que acabar naquele mesmo dia. Não leve esse luto para o dia seguinte. Levanta. Você é filha. Você é filha de Deus. E eu demorei para entender isso. Porque eu falava assim, Deus, como é que eu vou passar por isso sozinha? E eu me vitimizava demais. Eu sempre falava assim, eu não tenho mãe aqui, não tenho pai, sou sozinha, sem ninguém. Aí Deus falava assim, tá bom, filha, mas eu estou contigo. E eu não queria ouvir. Eu ignorava a voz do Espírito Santo. Então, gente, hoje nós temos que parar para pensar nisso. Parar para pensar naquilo que Deus faz na nossa vida todos os dias. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, quanto cuidado, quanto amor, quanta dedicação de Deus. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus cuidou. Então que você possa entender isso nessa noite. Eu quero ler para vocês em Mateus 13:45, que fala assim: o reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Eu estou falando aqui da pérola para vocês, que tem grande valor. O que quer dizer a pérola? Essa parábola, quem contou foi Jesus. Ele contou sobre a pérola. E a pérola é a gente. Eu sou uma pérola, vocês são uma pérola. De grande valor. Olha o que ele fala, de grande valor. Então, se Jesus está falando isso, é porque você tem grande valor diante dele. E o reino dos céus é seu. Está acessível. Mas você está acessando? Ou você está deixando esse ciclo na sua vida continuar? Você está deixando isso se repetir na sua vida? Porque o diabo, ele é repetitivo. Ele vai sempre fazer as mesmas coisas. Mas Deus é Deus do novo. Mas você tem que pedir. Eu tenho que pedir e tenho que viver. Eu tenho que viver todos os dias isso. Eu tenho que acessar isso todos os dias. Eu não posso deixar isso me parar. Ele quer que você faça parte da grande comissão. Você fala, Tuane, mas eu sou improvável. Eu também era. Se você for olhar minha vida, eu era improvável. Saí de uma família pobre, que não tinha de onde sair. Mas Deus me levou para São Paulo. Lá eu fiz faculdade. Tanto que aqui em Caraguá, eu também fiz faculdade. Quando meu filho tinha 1 ano de idade, eu voltei para Caraguá, para ver se aqui ele ficava bem. Fiz faculdade aqui, trabalhei. Aí só piorou. Parece que só piorou. A minha sogra, volta aqui, ele vai ficar bem. Vai, eu para São Paulo de novo. Cheguei em São Paulo, só piorou. Por quê? Não é o lugar que muda a pessoa. E eu achava que era o lugar. Eu vou mudar para São Paulo, vou mudar para Caraguá. E ficou desse vai e vem. Porque eu achava que era o lugar. Eu achava que era amizade daqui. Então vamos embora para São Paulo. Aí amizade de São Paulo, vamos embora para Caraguá. E não é isso. Não é isso. É a pessoa. É você. Ele precisava de uma transformação de caráter. Ele precisava reconhecer que ele tinha uma família. Mas eu lutava por ele e por mim. Só que quando você faz isso, você se cansa. E eu me cansei por várias vezes. Eu não vou falar que depois que eu virei líder eu pensei em desistir, porque eu nunca pensei em desistir. Eu pensava em desistir do meu casamento. Isso sim, por muitas vezes. Deus me dá uma estratégia, eu preciso sair disso. Mas desistir da célula, nunca. Porque célula é vida, transformou a minha vida. Quando eu fui cuidada, quando eu cheguei, que a pessoa olhou para minha cara e falou assim, eu vou cuidar de você. Eu falei, como assim? Você está sendo muito religiosa. Deus, ele quer quebrar esse paradigma na sua vida. Deus quer mostrar que o evangelho é simples. Jesus quer te mostrar um evangelho verdadeiro. Você está carregada, você está pesada. Você está carregando fardos que não é seu. Eu falava, mas como? Eu estou fazendo de tudo. Olha, eu não bebo, eu não fumo, eu vou para a igreja, eu oro, eu não... Não, mas não é só isso. É você buscar a intimidade do Pai. É você conhecer o Espírito Santo. Porque eu sempre orei, Jesus, meu Deus. Mas eu nunca tinha orado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo
O Espírito Santo, ele está aqui. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo, é aquele que você pode contar para todas as horas. E eu ignorava ele. Orava para Jesus, orava para Deus. Tem que orar para Jesus, para Deus, claro. Mas o Espírito Santo está aqui. E eu ignorava. E ele me dava direções, eu falava, não vou para esse lado não. Eu quero ir para esse lado. Ele falava, então tá, então você vai se machucar de novo. E gente, o sucesso da sua vida está no depender de Deus. Porque nesses 3 anos, eu dependi de Deus em tudo, desde o financeiro, do espiritual, do emocional, da minha família, tudo eu fui dependendo e aprendendo a depender de Deus. É difícil você tirar a mão, porque eu queria ficar com a mão o tempo todo ali. Não, porque se eu tirar a mão daqui, as coisas desandam. Mas desandava do mesmo jeito. Eu não tenho controle de nada, mas eu achava que eu tinha o controle. Sabe, mandona, não, é do meu jeito. Não, tem que ser assim. E eu só me frustrava. Até Deus falar assim, descansa em mim. Gente, o descansar é difícil, mas é necessário. E quando você aprende a descansar em Deus, é maravilhoso. As coisas estão caindo, aí tem gente que olha para mim e fala, Tuane, eu não conseguiria passar pelo 1/3 do que você está passando. Eu falava, eu estou descansando. Eu conheço meu Deus. Eu sei que na hora certa, Ele vai tomar uma posição por mim. Porque eu me posicionei, eu estou fazendo célula, eu estou cuidando de vidas. E toda vez que eu saía para fazer um discipulado, era uma guerra na minha casa. Você não cuida mais da família, você não cuida mais disso aqui. E eu corria, fazia aquele discipulado assim, às vezes de 1 hora, assim, já voltava assim, meu Deus, vai na frente, Senhor vai na frente, Senhor tampa a boca dele, Senhor faz, sabe, aquela oração de retaliação contra o marido. Era dessa forma. E mesmo assim, ele chegava em casa, quebrava as coisas, vinha para cima de mim, me xingava. E não era xingamentozinho assim, não, era xingamento pesado. Pesado, muito pesado. Já cheguei a me trancar no quarto com meu filho pequeno, que eu não tinha minha filha ainda, ele era pequenininho, com medo dele. E ele batendo na porta e me ameaçando. Você vai sair daí? Eu vou te pegar na hora que você abrir a porta. Pensa o meu pavor. Eu ficava lá tremendo, tremendo. E isso foi antes de eu vir para DAC, tá? Foi quando eu estava morando aqui em Caraguá que eu fui embora. E a minha vizinha, que era crente, ela morava em cima da minha casa. Ela falou assim, eu acordei de madrugada, fui jogar um lixinho pela janela e tinha um homem de 2 metros de altura na sua janela. Bem assim, forte, grandão. Eu me assustei, porque na hora que caiu o lixinho na cabeça dele, ele não tomou uma reação. Ele ficou paralisado. Ele só deu aquela olhada pra mim assim, eu tomei um susto, voltei pra trás. Eu falei, homem, grandão? Gente, que é isso? Eu falei, não era o Éder, que o Éder é desse tamanho, né? Não era o Éder, não? Não, Tony, o Éder é pequeno, era grande. Gente, que é isso? Isso aqui assim, eu tava indo pra igreja, mas não tinha conhecimento de nada. Só estava na igreja, eu só vinha pra esquentar banco. Não aqui na DAC, era outra igreja. Só vinha para sentar, era só isso. Eu queria ouvir que Deus falasse comigo. Eu queria uma resposta. Toda vez que eu entrava na igreja, eu queria uma resposta. Deus, fala comigo. Aí Deus fala assim, eu estou falando com você todos os dias. Você está ignorando a minha voz. E aí, eu fui orar por isso, né? Aí já fui chamar a irmã do coque lá na igreja, né? Irmã, o que foi aquilo? Ela viu isso, ela viu aquilo. Não, irmã, vamos orar. Aí ela foi na minha casa para orar. E ela falou, tem espírito de morte rondando na sua casa. E eu lembro que naquele mês, naquelas semanas, ele tentava me matar quase todos os dias. E ele tentava se matar. Porque depois que ele tentava me matar, ele se frustrava, ele ficava nervoso com aquela situação. Por que ele estava tentando fazer aquilo? Porque era o inimigo, né? Usando a vida dele. E ele tentava se matar. Toda vez. Já cheguei a pegar ele com corda no pescoço, tentando se matar. Já peguei umas 2, 3 vezes isso. Então assim, eu falava assim, meu Deus, e era uma guerra. Eu tinha que, ele vinha pra cima de mim de uma forma que eu tinha que me trancar e correr pro vizinho e me esconder. Era loucura. Aí você fala, Tuane, mas você passou por tudo isso? Nem eu sei. Passei para hoje estar aqui contando para vocês que mesmo em meio a essa tribulação, Deus me guardou. Deus não deixou nada acontecer. E eu sempre olho para Deus assim, Deus, eu quero ser a menina dos teus olhos, Senhor. Eu quero ser a menina dos teus olhos. E quando foi semana passada na célula, uma discípula minha levou umas lembrancinhas pra gente. E aí, você escolhe aí, aleatoriamente. Pega um aí, tá com uma frase bíblica. Eu falei, vou pegar, né? Peguei o docinho. Na hora que eu olhei, estava escrito, você é a menina dos meus olhos. Eu falava, meu Deus. E é isso que Deus quer da gente. Ele ama você. Deus ama você tanto que Ele deu a vida do filho dele por você. E Deus ama tanto você que Ele não quer ver você passando por esse tipo de situação.
Foi uma escolha minha, não foi uma escolha de Deus. Quando vocês jovens que estão para casar aí, ora bem antes de casar. Apresenta para Deus, porque é muito sério. Uma escolha errada muda toda a sua vida. E hoje eu posso ver o cuidado de Deus com a minha vida. O sucesso da minha vida, eu renasci. E esse nome renascer, eu falei no ano passado, Deus me deu no encontro. Eu passei pelo encontro, não tinha trabalhado ainda, só passando. E uma moça viu em mim um body de um bebê. Eu já fiquei em pânico, né? Deus, eu não quero mais filho. Em nome de Jesus, não, Senhor. E aí eu fui falar com a pastora. Daí foi até a pastora Gi. Ela falou, é algo que vai renascer na sua vida. Eu falei, amém, pastor, amém, eu creio. E tudo que falavam para mim, eu jogava para ele. Não, é com ele então. Deus vai transformar ele. Deus vai fazer algo com ele. E Deus falava, não, filha, é com você. Essa palavra que eu estou te dando é para você. Eu demorei para entender isso. Porque eu achava, que se ele fosse transformado, tudo na minha vida ia ser transformado. Não. Deus quer transformar você. Ele quer transformar a sua mente. Ele quer o seu coração por completo. Porque a promessa dele é o quê? Que quando você se posiciona, Deus transforma a tua casa. A promessa dele é que tu e tua casa servirá ao Senhor. Você pode ter certeza que Deus faz isso. No meu caso foi um caso diferente. O caso de uma pessoa agressiva que não queria Deus, que só me enganava. É diferente. Agora, se você tem um homem do seu lado, ou uma mulher do seu lado, não quer Jesus ainda, não desiste. Continua tentando. Se posiciona. Ora. Faz célula. Vai cuidar de vidas. Vai fazer algo para Jesus. Que uma coisa eu sei. Deus, ele não deve nada para ninguém. Ele não deve. E você acha assim, mas já está tanto tempo nessa situação. Aí Deus fala assim, não, é o meu tempo. Quando chegar o meu tempo, as coisas vão se resolver. Só que para isso, você precisa estar aqui. Você precisa viver isso aqui. Você precisa viver com Jesus todos os dias. Aqui, é gostoso estar aqui, você levantar a mão, você adorar. Mas é no dia a dia. Sabe o arroz com feijão que te fortalece? O seu devocional, o seu tete-a-tete com Deus, a sua preparação. É isso que te fortalece. E foi isso que me fortaleceu. O meu amigo, o Espírito Santo, me fortaleceu. E hoje estou aqui para testificar isso. E para glorificar o nome dEle. Que só Ele pode fazer. E hoje, a transformação que eu pedia para a vida dEle, Deus fez na minha. Deus fez em mim. Eu era improvável. Era uma largada na vida. Nunca usei droga, não fui de beber. Mas eu mentia muito. Eu mentia. Eu ficava com um e com o outro, não estava nem aí. Isso até meus 17 anos, até que eu conheci ele. Não estava nem aí. Comecei a sair com 11 anos de idade. Não queria saber de obedecer a minha mãe. Minha mãe falava, escondia as coisas dela. Então você imagina, eu era uma improvável. Aí Deus me resgatou. Não precisava ter passado por isso. Por muitas vezes fala, nossa, então eu vou ter que passar por um processo que vai me ferir para eu chegar a ser uma pérola. Não. Vai da sua escolha. Você pode escolher ir para um lado melhor. Está nas tuas mãos. A escolha depende de você. Mas você pode ter certeza que se você estiver dentro dessa grande comissão, fazendo aquilo que tem passado, que o pastor tem falado aqui todo domingo, da gente viver, o sucesso é garantido na sua vida. Mas é um sucesso completo. Porque hoje, eu fiz faculdade de RH 1 ano, trabalhava em contabilidade, fiquei 5 anos afastada e falei, Deus, eu quero voltar para a contabilidade, que eu gosto. Só que eu trabalhava em dentista. Aí Deus falou assim, tá bom, volta à faculdade. Eu, tá bom. Sem poder, porque eu estava arcando com as contas na minha casa, vou fazer faculdade. Eu paguei a matrícula em janeiro, dia 10 de janeiro. Dia 11, uma amiga minha me ligou, você está querendo voltar para a contabilidade ainda? Eu falei, tô. Passa o currículo aqui que eu vou mandar para uma amiga minha. Gente, é melhor do que eu pensava. Até nisso Deus trabalha. Você tem que orar. Gente, ora. Quando você for orar, mulher que está solteira, descreve o homem. Você quer um emprego? Descreve o seu emprego. Você quer uma mulher? Descreve a sua mulher. Gente, descreve, porque Deus, Ele gosta de você dar detalhes. Porque Deus é Deus de detalhes. Seja objetivo com Deus. Eu falei, Deus, eu quero emprego para ganhar tanto, para trabalhar menos, que eu volte para a minha área. E eu falei assim, Deus, e eu quero poder cumprir o aviso nessa empresa, porque eles são uns amores, eu não quero deixar eles na mão. Deus preparou tudo isso.
Eu fiz entrevista por telefone, eu não precisei me deslocar até o local. Não tem problema você estar trabalhando, a gente faz entrevista por telefone. Eu estou 5 anos afastada, eu falei, ó, você vai ter que me relembrar algumas coisas. Não tem problema, a gente te relembra dessa forma. Aí um dia, na hora do meu almoço, fui falar com a dona. Eu trabalho na contabilidade de Versalhes. A Cidinha é um amor, cristã, gente. Cristã, olha como é de Deus. E eu fui falar com ela, e eu falei assim, antes de eu abrir a minha boca para falar que eu queria ver se dava para cumprir o aviso, ela falou assim, então, eu não quero que você deixe o seu patrão na mão. Eu quero que você cumpra o aviso. Eu olhei assim e falei, é de Deus. Eu fiquei pasma. Aí ela falou assim, mas olha, se você puder começar dia 24, para começar junto com a folha de pagamento, eu agradeço, para você já pegar a folha aqui. Falei, tá bom. Conversei com a minha chefe, ela falou assim, não, até o dia 24 para mim tá ótimo. Até lá eu já arrumei alguém. Foi tudo muito de Deus. Então, até isso. Deus, ele me abençoou de todas as formas que você possa imaginar. Os meus filhos estão com saúde, eu estou trabalhando, comprei um carro, né? A gente comprou um carro junto, aí depois ele desfez esse carro. É outra bênção que eu tenho para contar. Esse carro, ele pediu para minha mãe tirar para ele. Ai, tira, é para Tuane. Não é para mim não, nem quero. Minha mãe, né? Vamos lá, vamos tirar. Tirou. Pagou esse carro uns 2 anos, 3 anos, quebrou o carro inteiro. Rebaixou, trincou vidro, fez um monte de coisa. E parou de pagar as parcelas. Minha mãe me dá o carro de volta. E pegou o carro de volta. E ele comprou outro. E eu, né, de bicicleta. Porque nem isso, não me traz, não me leva, não fazia nada. E eu sei dirigir, tenho carta, tudo, dirijo. E aí, quando foi esse feriado agora, eu fui na minha mãe. E o carro estava lá na garagem. E ela tem o carro dela. Ela falou para mim assim, filha, tá vendo esse carro aqui? Eu falei, tô, mãe. E eu amava, é um Siena 2003, eu amava dirigir ele, gente. Amo esse Siena. E ela falou, tá vendo esse carro aqui? Eu falei, tô. Quando o Éder veio pedir para mim, ele falou que era para você. Eu falei, eu sei. E eu vou te dar ele de volta. Eu olhei e falei, como assim, Deus? Ela falou assim, eu refinanciei ele, falta 12 parcelinhas de 350, muito baratinho. Eu vou terminar de pagar ele, vou arrumar ele, e quando der para você, você vai me pagar, eu anoto e você vai me pagando como você pode. Você vai pagando para mim o que eu gastei nele, vai gastar uma graninha ali. Mas eu falei, amém, mãe, obrigada, assim, não quis fazer festa, né, para não voltar atrás, tô brincando. Mas eu tava orando para Deus também, falei, Deus, não aguento mais andar de bicicleta, Senhor. Meu Deus, me ajuda, mas como é que vai fazer pagando aluguel com 2 crianças? Manda alguém vir aqui no meu portão e falar assim, ó, Deus mandou te entregar esse carro, é seu, pode levar. Ó, não vou nem olhar para trás, pode ficar com o carro. Falei, Deus, faz isso, Senhor. E, assim, brincadeiras à parte, mas eu orava dessa forma mesmo. E aí eu falei assim, ai Deus, e agora? E aí minha mãe, ela fez o quê? Filha, eu vou te dar esse carro. Claro que eu vou ter que devolver o dinheiro para ela. E Deus vai me ajudar. Mas eu não tenho de onde tirar. Eu não vou poder ir lá numa agência e falar, eu quero comprar um carro. Você vai pagar como? Então, assim, não tenho agora. Assim, não tenho agora. Mas eu creio que eu vou ter. E só o fato de ela me devolver o Siena, para mim já está ótimo. Porque eu amava aquele carro, né? Eu dirigia para cima e para baixo. Quem tem Siena aí, quem conhece, sabe que ele é gostosinho para dirigir. E é isso, gente. Eu queria passar isso para vocês. Não perca a esperança da sua vida. Deus é a esperança. Encontre forças nele. Em todos os estilos e maneiras. Encontre forças nele. E recomece a sua vida. Seja feliz. Seja cheio da presença dele. Se encha dele. Começa a pedir para Deus, Deus, eu quero uma fome, uma sede por ti. Não importa como é que está a minha casa, está quebrando o meu marido, a minha esposa, os meus pais. Mas hoje eu quero viver, eu quero viver. E eu lembro que eu fiz essa oração uma vez no banho, conversando com o pastor falou, Tuane, você tem crédito com Deus, cara. Começa a orar para Deus, que você quer viver. Você está em 3 anos fazendo célula. Eu falei, não sabia que eu tinha crédito com Deus. Você tem? Eu falei, então tá, então eu vou orar. E eu falei, Deus, chorando, eu quero viver, eu cansei, eu quero viver. Eu já não me via mais, eu falava, Deus, eu vou ficar assim pro resto da minha vida? Não, eu não aceito, Senhor, eu quero viver. Aí Deus falou, você quer viver? E a partir daquela minha oração, foi uma libertação na minha vida. Foi depois disso, passou coisa de meses, eu orei para Deus quebrar o ciclo na minha vida, e Deus tirou. Eu vi que foi a mão de Deus.
Eu não sei qual vai ser o futuro. Se daqui anos Deus vai mudar a vida dele, vai restaurar. Não é essa a minha oração. Eu não quero. Mas Deus sabe de todas as coisas. Se Deus vai preparar uma nova pessoa, eu não sei. Eu nem penso nisso agora. Eu só penso em reconstruir a minha vida com os meus filhos. Viver em paz. Chegar na sua casa e sentir paz, sentir alegria. Porque eu vivia numa guerra. Era uma guerra espiritual. Eu ali lutando, e eu ouvia passos na minha casa. Eu lutava com demônios na minha casa. Porque pensa, ele ia na biqueira, ele comprava droga, voltava cheio de demônio. Aí vai eu lá, uns de porta, uns de portão, uns de cama, uns de... Era uma guerra. Poxa, Deus não quer isso. Né? Deus vai levantar você para coisas maiores, sim. Para lugares altos. Deus, ele vai restituir, sim. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que Deus pode restaurar qualquer situação. Ele é Deus do impossível, Ele pode. Mas quando você se posiciona e quando você fala, eu quero esse Jesus na minha vida. Porque ele já tentou passar por clínica de recuperação, não ficou. Ele tinha um ciúmes de mim possessivo. Eu achava que aquilo era amor. Ah, não, é amor, ele me ama. Ele me ama. Não, não se engane. Era possessividade pura. Ele me via, ele falava assim, você estava com outro, só pode. Eu falava, eu acabei de sair da igreja. Era nesse nível. Era uma loucura o que o diabo fazia na mente dele para me atacar. E eu fazendo célula. E eu vindo para a igreja. E eu não falto na igreja. E eu estou sempre aqui. Domingo, quarta, dia de célula, nunca. Eu não gosto nem de passar assim, eu gosto de passar para minha LT, ministrar assim, mas eu gosto de estar ali. Ah, Tuane, você vai vir para a célula hoje mesmo doente? Vou? Não. Nem que eu fico sentadinho, você ministra, mas eu quero estar aqui. Eu não consigo ficar longe. Eu não consigo. Eu respiro célula, eu vivo célula. Sabe, eu já multipliquei, as meninas estão tudo aqui. A Érica, a Dai, a Amanda, acho que ela não veio hoje. Tem a Paloma, tem assim, a Tânia. Tem multiplicações. E isso para mim é edificante, é maravilhoso. Não tem coisa melhor do que você viver para Deus. Eu queria que você se levantasse agora. Deus, ele vai te dar raízes antes de te dar asas. Ele vai te dar um propósito, uma raiz. Então, se hoje você está passando por esse propósito de ser lapidada, de ser transformada, de ser raiz, você pode ter certeza que você vai dar muitos frutos para Deus. Assim como eu estou dando, assim como todos aqui, todos os líderes têm dado. Crie isso com Deus. Saia da sua zona de conforto. Deus me tirou da minha zona de conforto. Ele falou assim, filha, levanta. Filha, eu não te quero aí chorando mais. Filha, o que eu tenho na sua vida é muito maior do que isso. Para de olhar para as circunstâncias. Por que você está sempre chorando pelas mesmas coisas, se eu tenho tudo novo para as tuas mãos? Quando é que você vai acessar essa chave para a sua vida? Quando é que você vai levantar? Quando é que você vai começar a clamar por mim? Porque aquele que clama, aquele que pede, aquele encontra. Aquele que clama, Deus vem e Deus faz. Porque o sangue dele está sobre a vida de cada um de vocês. O sangue dele foi derramado por vocês. Para de anular isso. Para de viver nessa zona de conforto. Deus, eu creio que por muitas vezes eu tentei parar lá atrás, de me vitimizar, e Deus falava, ei, eu vou afunilar um pouco mais para você. Você não está entendendo ainda o seu processo. Levanta e anda. Tem pessoas aí esperando por você, pelo seu testemunho de vida, pelo que você viveu. Para de chorar pelos teus problemas. Problemas vão existir, gente. Eu estou aí, cheio de conta que Ele deixou para mim pagar. Eu estou pagando, Deus está me honrando. Mas nada mais me para. É um problema? É o que? É a área financeira? É o seu emocional? Analise agora. O que está te parando? Que zona de conforto você está se encontrando hoje? Você não está conseguindo mais orar? Você não está conseguindo mais falar com Deus? Você não está ouvindo mais a voz de Deus? Mas por que você não está ouvindo? Você está buscando? Ou você está olhando só para o seu umbigo, para os teus problemas, e está esquecendo de fazer aquilo que Deus mandou? Jesus, ele andou com os discípulos, ele ensinou aqueles discípulos, e ele levava os discípulos para todo canto.
E os discípulos mais improváveis, os pescadores, aqueles que não tinham a vida financeira boa. Mas Jesus falou assim: se você andar comigo, você vai ter sucesso na sua vida. Se você andar comigo, você vai ter flores. Essas raízes não vão mais existir, porque vai dar flores. Vai estar por debaixo a raiz. Ela não vai estar mais exposta. Ela vai estar por debaixo. E as pessoas só vão olhar e vão ver flores. Mas daí quando você abrir sua boca para contar seu testemunho, ali Deus vai ser edificado, vai ser glorificado. Ei, então levanta. Levanta e faz algo novo para Deus. Vamos colocar um louvor agora. Eu quero que você escute esse louvor e entenda que a sua escolha define o seu amanhã. Amém? Tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo